E hoje eu quero mostrar pra vocês esse filme daqui, galera. A parada é pesada, é sinistra, não precisa nem assistir pra sentir o que exala dessa fita daqui. O filme de hoje não é exatamente um shockumentary, ou um shockumentário, se você quiser falar em português. Mas o filme de hoje se relaciona bastante com esse universo e por isso mesmo eu resolvi trazer ele aqui para essa série. Na verdade, eu já venho pensando em começar a ampliar um pouco essa série e não trazer somente shockumentários, mas trazer filmes obscuros e sinistros do VHS. Aqueles filmes que você pode ter dificuldade até mesmo de encontrar na internet, em algum stream, torrent da vida ou qualquer coisa do tipo. E eu queria saber o que é que vocês acham disso também, claro. Porque esse filme se relaciona muito com shockumentários. Bom, ele não é exatamente um documentário, mas ele vai te chocar com certeza. Eu não assisti esse filme, mas eu sei que eu vou ficar chocado com esse filme porque ele traz uma história sinistra. Uma história que foi verdade. Pois é, esse filme é baseado em massacres que o Japão cometeu contra a China. Mais especificamente falando, em um lugar chamado Unidade 731. E o nome desse filme é Campo 731, Bactérias, a Maldade Humana. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa capa? Pessoal, então esse é o filme aqui, Campo 731, Bactérias, a Maldade Humana. Uma verdade cruel, real, incrível que não se pode mudar. Essa capa, ela me causa, digamos assim, certos calafrios quando eu vejo. Eu tô tapando aqui porque, eu não sei, velho. Eu não sei como o YouTube pode enfrentar isso aqui, já é uma imagem muito forte pra capa, entendeu? Essa capa, gente, ela é sinistra, tá? Sinistra. Quando você olha pra uma capa dessa, com essa imagem aqui, você já fica assim surpreendido de vez. A capa por si só já é um soco na sua cara, né? Porque eu acho que coloca essas figuras infantis, assim, crianças, né? É um negócio sempre pesado, né? E a gente tem aqui, ó, olha como esse filme dialoga com shockumentários. A gente tem esse tipo de frase que tem muito nas capas dos shockumentários, né? Alerta. Este filme contém cenas muito fortes e chocantes, proibido para cardíacos. Durante o domínio japonês na China, experiências diabólicas exterminaram seres humanos que foram usados como cobaias. E aqui tem um monte de coisa, gente. Pois é. Aqui a gente tem no fundo aqui, aterrorizante. Olha isso aqui, ó. Loucura e desespero, experiências e morte, coisa do tipo. É realmente uma capa muito, muito impressionável, tá? É realmente incrível. Esse filme me passa, assim, uma coisa obscura, uma coisa... Acho que a palavra é sinistra, né? Eu uso muito esse termo porque eu acho que é o melhor termo. É realmente muito sinistro. É isso aí. Vamos colocar e vamos conferir, né? Prior to the Second World War, the Japanese militarists had occupied northeast China. To expand their greater East Asia empire, the Japanese did much preparatory work. Some of their least known activities were the experiments on bacterial weapons by the Manchurian 731 Squadron, surrounded by high-tension electric fences. Inside there were extensive facilities, an animal breeding unit, a crematorium. Ele começa bem documental, mostrando escombros reais do lugar e como um documentário, contando um pouco da história, né? Só lembrando, pessoal, isso é um filme atuado, não é documental, mas é baseado em fatos reais. Pessoal, tudo começou quando o Japão queria ampliar os seus territórios, porque ele estava precisando de mais matéria-prima e mais de alimento para poder crescer e se industrializar. O Japão tinha planos naquela época de se tornar uma grande potência. Então o orgulhoso Império Japonês
invadiu regiões da China e da Coreia. A invasão da China, pessoal, resultou em um massacre, em atos de violência terríveis. Terríveis até mesmo se a gente for comparar com a Segunda Guerra ali, se a gente for pensar na Alemanha e todas as atrocidades que ela cometeu. A guerra entre Japão e China se inicia antes da Segunda Guerra, mas ali no início da Segunda Guerra há uma retomada desses conflitos. Na verdade, para aquela parte oriental ali, a Segunda Guerra já começa desde ali, porque aquilo vem acontecendo um pouco antes mesmo de eclodir a Segunda Guerra Mundial de fato ali, que começa ali, né, pela Alemanha. Tano's been doing, I believe that he's focused too much on the theory. I think that what we need most is to increase the quantity and quality of the bacteria. We have to use them in this war to speed the victory of the Japanese Empire. So, gentlemen, let's drink a toast. Victory. And gentlemen, I would like to propose a toast to Dr. Ishii. Eu já tenho a sensação de que esse filme ele é feito de uma forma muito crua mesmo, que a sensação que eu tenho às vezes é que eles conseguiram filmar a coisa acontecendo na época mesmo, né? Você vê essa cena, eles caem, bicho, numa piscina de ratos. E não tem como isso ser CGI nem nada, é cru nesse sentido. São ratos mesmo, velho. Os atores mesmo caindo numa piscina de rato mesmo. Surreal. All right, so what is that? That is a man, sir. You tell me what that is. Sir, he is a very bad Chinese man. Maruta. It's a log for the fire or for making coffins. It's material for experiments. It is called a Maruta. Now tell me what it is. Maruta, sir. I can't hear what you're saying. Maruta! E é nesse contexto que a unidade 731 é construída. Numa região da China, da Manchúria ali, mais especificamente chamada ali de Harbin, eu não sei como pronuncia, mas é por aí, foi construído um prédio conhecido como a unidade 731. Naquele prédio foram realizadas as experiências mais macabras, cruéis e violentas que eu já li sobre. Os japoneses já eram conhecidos por ser um exército extremamente violento e insensível com os seus inimigos. Era comum eles quebrarem códigos de condutas e leis de guerra. Temos como exemplo o massacre de Nanquim, que é conhecido inclusive por outro nome mais pesado que eu vou evitar falar aqui, mas vocês podem pesquisar sobre Japão, Nanquim aí, que foi uma região ali da China que eles invadiram e eles cometeram as mais terríveis atrocidades. No campo 731, na unidade 731, bom, o que é que acontecia? Aconteciam experimentos, pessoal, muito direcionados à ideia da guerra biológica. Então eram experimentos feitos com doenças. Por exemplo, antraz, peste bubônica, tifo e outros tipos de doenças que você pega em contato com pulgas, com insetos ou elementos químicos, produtos químicos. Here we're doing a cold injuries test. It's 15 degrees now. What you're seeing now is a quick freezing experiment at minus 196 degrees. O filme coloca algumas imagens que eu acredito ser documentais de fato. São essas imagens mais amareladas, assim. Eu acredito que são registros mesmo da época. E são registros mais ligados à guerra do que à unidade mesmo, né? Eles têm aquela piscina lá de ratos porque é onde eles criam as pulgas com a peste. E aí tem um oficial japonês falando que eles já conseguiram produzir 300 quilos de pulga, velho. É muita pulga, velho.
E uma pulga muito mais poderosa, com a doença muito mais poderosa, né? Caraca, velho. Essa unidade 731, ela era um disfarce, ela era disfarçada lá como um negócio lá de combate a doenças e purificação de água do exército japonês ou qualquer coisa do tipo. Mas na verdade, no subsolo aconteciam as piores atrocidades que você pode e que você não pode imaginar. Eles não só contaminavam seus prisioneiros, que eram em sua maioria chineses, com as mais diversas doenças e analisar os estágios dessas doenças. Não era só isso, mas eles faziam todo tipo de experimento cruel que vocês podem imaginar. Como, por exemplo, submeter pessoas a temperaturas negativas. Temperaturas que às vezes beiravam ali menos 40, menos 50 e ver quais eram os efeitos da hipotermia. Muitas vezes colocando e retirando a mesma pessoa várias vezes nessas variações, submetendo elas a essas variações de temperaturas e analisando o que poderia acontecer. Outras vezes congelando propositalmente alguns membros de alguns corpos e vendo efeitos possíveis, às vezes cortando o corpo congelado, às vezes jogando água quente e vendo o que é que acontecia ali. Quando alguém pisava como um prisioneiro na unidade 731, pode ter certeza, essa pessoa teria muito pouco tempo de vida. Eles estão mostrando um experimento que eles colocam um cara numa câmara de descompressão, eu acho que é descompressão, e aí vê os efeitos que isso causa no corpo, e a cena é bem crua, né? Bem crua mesmo, bem chocante assim. Eu não posso mostrar pra vocês, né, pessoal? Eles estão mostrando um trecho aqui que mostra assim que não eram só prisioneiros chineses, era a maioria os chineses. Mas tinha alguns prisioneiros russos também, de alguns outros países que eles tinham minoria, mas enfim, mas também tinham lá. Né? As pessoas que mais conseguiam sobreviver na unidade ali eram as mulheres grávidas, que muitas vezes inclusive eram engravidadas por abusos e depois eram estudadas nas diversas etapas da gravidez ali, eram feitas experiências e experimentos. São coisas tão terríveis que eu nem sei se fica legal aqui pro YouTube, se o YouTube vai me repreender por eu falar, mas coisas como, por exemplo, realização de vivisecção, de autópsias em pessoas vivas sem anestesia, por exemplo. Foi feito também experimentos de se jogar objetos explosivos como granadas e colocar pessoas a determinadas distâncias e ver qual grau de estrago que aquilo ia fazer. Uma pessoa muito próxima, uma pessoa a 10 metros, outra 20, coisas do tipo. Os japoneses também chegaram a infectar comunidades inteiras, vilarejos chineses e cidades inteiras que deixaram de existir completamente porque eles contaminavam ali com pulgas, com a peste bubônica, para ver como isso ia se espalhar e qual seria a velocidade de infecção até a morte aí dessas pessoas e dessas populações. Quando a gente pensa na guerra, pessoal, já é algo tão absurdo, já existe uma crueldade tão absurda que é difícil a gente imaginar que tem algo que pode ir ainda além. E mais uma vez, ainda mais se tratando da Segunda Guerra, quando a gente já conhece tamanhas atrocidades que a Alemanha fez, né? My pleasure. We'll buy you a drink this evening. How about that? Tem uma cena aqui que por algum motivo eles jogam um gato naquela piscina de rato lá. E os ratos estão esfomeados aqui, violentos, atacando o gato. E o que eu fico me perguntando é se é real, se não é, porque, enfim, confunde pra caramba. As coisas são tão bem feitas e tão cruas, sem muita, sabe, sem muita negócio de efeitozinho aqui, efeitozinho ali, que realmente a gente fica se perguntando se o que a gente tá assistindo aqui, eles jogaram um gato mesmo no meio de um monte de rato esfomeado, ou teve algum truque super bem feito, não dá pra saber, né? De qualquer forma, o resultado é bem bizarro, bem sinistro, é bem chocante. Né? A small rat can beat a cat. Fleas and germs can defeat bombers and guns. And this is the basic theory behind 731. And it's also my philosophy. O Japão tinha um plano de, inclusive, jogar uma bomba de peste bubônica com pulgas e infectar lá uma parte da região dos Estados Unidos. Isso era um plano, isso estava sendo estrategicamente planejado.
tinha até uma data prevista para isso acontecer. Só que isso não aconteceu porque nesse meio tempo os Estados Unidos jogou a bomba atômica, Hiroshima, Nagasaki, né? Enfim, essa história aí que a gente conhece bem, que é uma parte lamentável da história da humanidade. Tanto as atrocidades cometidas pelo exército japonês, quanto as atrocidades cometidas pela Alemanha, quanto a bomba atômica, quanto tudo, gente. A guerra por si só é uma parte sempre lamentável da nossa história. Mas é muito importante que isso seja falado, que isso seja documentado, porque tem aquela velha história. A gente precisa conhecer o passado para não repeti-lo. O Japão, quando viu que ia perder toda essa guerra, ele destruiu a unidade 731 e tentou acabar com todas as provas que ele conseguia. Por muito tempo a unidade 731 foi uma lenda, era muito falado como uma teoria da conspiração porque era difícil encontrar provas. A verdade é que historiadores japoneses depois conseguiram achar documentos que restaram e se provou que aquelas atrocidades, aqueles atos, aqueles experimentos foram verdade. O Japão, com seu orgulho imenso, nunca foi capaz de admitir de forma direta que aquilo existiu. Nunca foi feito um pedido de desculpas oficial mesmo que admitisse toda a sua culpa nessas atrocidades, não só na unidade 731, mas como no massacre de Nanquim e todas aquelas atitudes que eles tiveram na guerra. Isso traz um ressentimento até hoje entre China e Japão, que já foi de alguma forma superado, mas parece que lá no fundo ainda tem algo que precisa ser resolvido, né? Uma conversa mais direta e clara e aberta que o Japão admita sua culpa. Sabe o que aconteceu com os militares que faziam esses experimentos, os médicos, doutores, enfermeiros e tudo mais? Eles nunca foram julgados, eles nunca foram culpados. Inclusive os Estados Unidos ajudou depois a encobrir aí essas culpas e tudo mais em troca de informações dos resultados desses experimentos. Pois é, os Estados Unidos trocou os dados que esses experimentos geraram em troca de não julgar e acobertar essa situação. Bom, galera, Campo 731, Bactérias, a Maldade Humana. O que falar desse filme, né? É um filme muito, muito pesado, muito forte mesmo. É um filme que trata tudo de uma maneira muito crua e que é aquilo. Às vezes você fica se perguntando como é que eles fizeram essa cena, como é que eles fizeram isso, porque às vezes se confunde tanto com a realidade que causa esse efeito psicológico na gente que está assistindo, né? Eu acho que essa coisa foi intencional no filme, de certa forma, porque o filme ele tem esse tom de denúncia. Ele não é um filme que só quer mostrar ali. Ele precisa ser cru, ele precisa ser forte para a gente entender, ou pelo menos tentar entender o que foi aquilo que aconteceu ali, né? Obviamente, nossa imaginação é incapaz de chegar perto do que foi a realidade de fato. Eu penso assim, pelo menos, sabe? A gente reconhece que foi uma desgraça, reconhece que foi uma atrocidade, reconhece que aquilo foi desumano, mas no fundo a gente não sabe de fato como deve ter sido aquilo ali acontecendo diante dos olhos, enfim, de prisioneiros, de chineses, alguns russos, enfim, como conta a história, né? E, pessoal, é surreal, assim, é um filme muito pesado mesmo. Eu não pude mostrar muitas cenas aqui pra vocês, mas enfim... É mais pesado ainda quando a gente vê que isso foi real, né? Esse é o grande lance, né? Porque o filme, quando ele lida um pouco com cenas sinistras e tal, o terror faz muito isso, né? Isso é uma coisa do terror. A gente ainda sabe que aquilo está no campo da imaginação e que existe uma estetização daquelas cenas. Ou seja, aquilo é transformado de uma maneira estética, que fica artística de certa forma, né? E faz a gente não pensar aquilo como realidade, mas como um tipo de expressão estética mesmo, por mais horrível que seja. Esse filme, como ele traz a coisa muito crua, ele não tem muita estetização, ele não tem música de fundo, ele não tem uma coisa de criar enquadramentos e prolongar uma cena através dos enquadramentos e tentar criar uma noção artística com aquilo. O filme ele é cru.
E por isso ele tem um efeito muito pesado sobre quem assiste, né? Pelo menos no meu caso e pelo que eu conheço da fama desse filme. Eu sabia já desde o início que esse não seria um filme leve, né? Muito pesado, galera. E é curioso porque quando eu adquiri esse filme eu fui tentar entender melhor o que era isso aqui, né? Campo 731, porque o que é isso? Bactérias, maldade, o que é isso, né? E foi aí que eu fui conhecendo essa história. Então acho que esse filme ele cumpriu com o seu papel, que foi conhecer uma parte da história que eu não conhecia, que eu não sabia. E que é algo horripilante, horripilante mesmo, que eu acho que nem nossos piores pesadelos conseguem alcançar o nível de atrocidade que foi aquilo, né? Enfim, esse é o filme Campo 731, esse foi mais um vídeo aqui, não esqueçam nunca que o VHS vive.